E aí, vamos fazer nosso sono bíblico? Hoje estudaremos o capítulo 13, 14 e 15 do livro de Atos. E olha que filme de ação extraordinário estamos vendo aqui, dos homens de Deus movidos pelo Espírito Santo. A partir do capítulo 13 de Atos, nós verificamos o início do ministério de Paulo, anteriormente conhecido como Saulo, cuja conversão foi extraordinária, maravilhosa. Você observa que eles estavam reunidos em oração. O verso 2 diz, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Perceba que os passos deles eram direcionados pelo Espírito Santo sob oração. Eles oravam, o Espírito Santo dizia, vai por aqui, vai por ali. Que o seu dia hoje seja um dia conduzido pelo Espírito, que o Espírito esteja dizendo para você, este é o caminho, andai por ele. Precisamos ser guiados pelo Espírito, caso contrário, a nossa vida não tem o menor sentido. Você observa que o versículo 3 diz que jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. E lá foi Paulo e Barnabé, dupla missionária. Ei, você já tem sua dupla missionária para ir guiado pelo Espírito, batendo nas portas, oferecendo estudo bíblico, salvando do pecado, guiando no serviço, cumprindo fielmente a parte que te corresponde? Pense nisso e forme hoje sua dupla missionária em nome de Jesus. Não fique de fora da obra que o Senhor nos deu a fazer. E olha, de repente, pastor, eu não sei dar estudo bíblico. Cola com quem sabe, faz a sua dupla com quem sabe. Então, um que sabe, outro, um com dom, outro com outro, e esse completam e fazem uma obra extraordinária. E lá estavam a dupla missionária, Paulo e Barnabé. O verso 6 diz que, atravessado até a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, chamado Barjesus, que outros chamam por ele mais. E você observa que lá estava o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, chamado Barnabé Paulo, procurava ouvir a palavra de Deus, mas ele mais, o encantador, ok, que assim interpreta o seu nome, estava lá tentando afastar da fé o procônsul que escutava a mensagem de Paulo. Então sempre vai haver alguém para dificultar a obra, sendo este usado pelo diabo. Então você percebe que ele mais, o mágico, estava aí criando uma oposição. E aí Saulo, cheio do Espírito Santo, ordena para que ele seja repreendido e diz, verso 10, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia e toda injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Nossa, que repreensão, hein? Cheio de autoridade. Antes o Saulo cheio de demônio, agora cheio do Espírito Santo. Não importa os caminhos errados que tenhamos percorrido em nossa vida, sempre há tempo de, ao invés de sermos cheios da direção do inimigo, sermos cheios da direção do Senhor. E repreendeu o mal e tornou-se ainda mais evidente a pregação do Evangelho neste momento. E aí ele expõe a Bíblia de um modo poderoso, extraordinário, vai discorrendo as escrituras sagradas de um modo fantástico, e Paulo se torna então um dos maiores pregadores do Novo Testamento, uma referência extraordinária. No capítulo 14, ele já tendo saído da cidade, sacudindo a poeira dos seus pés, fala o que tem que falar, quem quer escutar, escuta, quem não quer. Então a gente sacode a poeira dos pés e vai embora. Se você pregar o evangelho e as pessoas não quiserem te escutar, você fez a sua parte, sacode a poeira dos pés, segue o seu caminho. Sempre haverá aqueles que resistirão e aqueles que aceitarão. Nossa obra é apenas pregar. O capítulo 14, ele continua no desenvolvimento, agora em uma outra cidade, e um coxo é curado, um aleijado é curado de um modo extraordinário, e aí começam a caracterizar Paulo e também Barnabé como divindades, como se eles fossem deuses. E aí você percebe que eles são caracterizados como Júpiter, né? Oh, você é Júpiter, você, Paulo, é Mercúrio, você então é Júpiter, Barnabé. E aí começam a tratar Paulo, e Paulo então se posiciona, não nos trate desse jeito, a ele toda a honra, a ele toda a glória, não sou eu, sou apenas instrumento, ao Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós temos uma mania muito grande de glorificar os humanos, né, de supervalorizar o instrumento e não o utilizador do instrumento. E aí fica uma lição. É muito bom ter pessoas de Deus próximas a nós, mas acima de tudo a glória e a honra sempre deve ser dada ao Senhor. E maldito é aquele que quer ganhar glória para si ao invés de canalizá-la para Deus. E a gente tem que ter este foco, né? Nossa, pastor, o senhor é extraordinário. Não.
Glórias ao nome de Deus que me utiliza, que te utiliza, a Ele toda a honra e a Ele toda a glória. A gente fica feliz com o vaso, mas muito mais feliz com o conteúdo do vaso, que nada mais é do que uma essência divina. O capítulo 15 mostra a igreja reunida em Jerusalém para tratar de um assunto: o alcance dos gentios, porque ainda havia muita resistência, e aqui você encontra Pedro e encontra Paulo como referências a serem... Pedro dá seu testemunho, Paulo fala que foi escolhido para alcançar os gentios e de fato ele se transforma em um apóstolo dos gentios. E a grande discussão é a circuncisão. Devemos impor a circuncisão aos gentios? A circuncisão ainda é necessária, agora é apenas uma tradição, as tradições precisam ser obrigatórias, e aí tem que fazer um equilíbrio entre o que é princípio e o que é tradição. O que é princípio a gente não abre mão, mas o que é tradição, é costume de um povo local que não deve ser imposto a um outro povo, uma vez que não há base bíblica para isso. Se Cristo morreu e a circuncisão agora não é mais sinal de separação, a sinal de separação para serviço a Deus é o batismo, então por que impor a circuncisão, já que o Senhor pede a partir de agora o batismo? Então você percebe que muitos querem continuar na circuncisão por uma questão de tradição. A circuncisão tem o seu valor para a saúde, tem o seu valor para a higiene, mas não é agora mais um requisito de valor espiritual, mas um valor apenas de saúde. Então você não pode impor isso à questão relacionada como se fosse ponto de salvação. Tradição não é ponto de salvação. Princípio é ponto de exibição para quem foi salvo em Cristo Jesus. Se foi salvo em Cristo Jesus, você mantém o princípio. A tradição é o seu costume local, que se não conflita com o princípio de Deus, tranquilo, mas é tradição e não deve ser imposta a outras pessoas. E aí foi uma discussão acalorada, porque tem muita gente que é tão apaixonada pelas tradições, que defendem as tradições como se fossem princípios e estão dispostos a morrer por isso. Não, vocês abandonaram a Deus. Abandonaram a Deus por quê? Porque não segue uma tradição? Ô, meu amigo, pesa aí o que tem base na palavra e o que não tem. Se tem base só no modo como você foi criado, não é princípio. Agora, princípio é aquilo que tem base na palavra de Deus. E ok? Então é muito bom pensarmos nessa direção, que Deus nos amadureça para desenvolvermos cada vez mais nessa área. Graça e paz, amanhã tem mais. Estamos juntos, um grande beijo no seu coração.